Agora vem comigo, nós vamos sentar para a gente entrar aqui na meditação da Palavra de Deus. Você que acompanha todas as sextas-feiras, você sabe que nós estamos fazendo o estudo do Salmo 34, né? Começamos há 3 semanas atrás e a gente avança um pouquinho mais a cada sexta-feira para poder assim colher todas as informações preciosas, as instruções preciosas que o salmista Davi, ele deixou para nós aqui através desta oração de Davi, que é linda demais. Então, se você não estava acompanhando os programas anteriores, para você se localizar, pega a sua Bíblia, Salmo de número 34. Hoje nós vamos avançar, nós paramos no versículo 9 na semana passada e hoje nós vamos pegar o 9 para dar uma introdução, né, uma continuadinha para você que não estava conosco semana passada compreender, e vamos avançar versículos afora no nome de Jesus. Então aqui mostra o Salmo onde Davi, ele louva a Deus que respondeu às súplicas dele, né, e nos exorta a confiar em Deus acima de qualquer coisa. Olha, confiança, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando, nós estamos vivendo, né? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Até porque a Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que ela edificam. Então nós temos que colocar Deus sempre à frente, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus, confiar a Ele a nossa vida, confiar a Ele a nossa família, confiar a Ele os nossos caminhos. E aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz que não será confundido. Então aqui o salmista nos exorta a confiar de todo o coração no Senhor. Bom, dando continuidade, então vamos para o Salmo 34, versículo de número 9, que nós paramos da semana passada, onde o salmista disse: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então ele nos exorta a temer a Deus. Falamos um pouco a respeito do que é temer. Temer significa respeitar, é dar ouvidos à direção que Deus ele coloca diante de nós por intermédio da palavra, a direção que ele coloca no nosso coração. Então é você colocar em prática aquela direção que ele está dando. Por quê? A Bíblia diz que aquele que teme a Deus, essa pessoa não vai ter falta de nada. Você vai ter a resposta às suas orações, você vai ter ali o socorro imediato de Deus quando assim você necessitar, a provisão de Deus para todas as áreas da sua vida, a cura que você necessita e tudo, na realidade, tudo que diz respeito à vida e à piedade você vai ter mediante respeitar a Deus, temer a Deus, colocando em prática os seus ensinamentos. Então ele diz aqui que essa pessoa simplesmente não vai ter falta de nada. Isso não quer dizer que você vai deixar de ter luta, porque luta todo mundo tem. A luta, ela até faz parte da vida. Eu digo que a luta é como se fosse uma passagem pelo deserto. A luta, ela até é capaz de moldar o nosso caráter. Então, sim, podemos enfrentar lutas, sim, podemos enfrentar adversidades. É verdade, eu, você, todos nós. Mas em todas as adversidades, nós vamos ter sempre a garantia, a certeza que Deus nos dá, que em todas elas nós sempre seremos mais do que vitoriosos para a glória do nosso Deus. Então, não tem falta de nada aqueles que temem a Deus. Mas aí ele continua avançando agora, versículo de número 10, ele diz o seguinte: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Coisa triste, hein? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Leão é aquele grupo, né? É aquele animal que vive ali isolado, ele não se mistura com nenhum outro bando, vive sozinho, isolado. E os filhos dos leões sofrem e necessitam fome. Então, não viva isolado, não se isole da presença de Deus. Se você se isolar da presença de Deus, você vai passar falta na vida, porque Jesus declarou que sem Ele nós nada podemos fazer. E é a plena verdade. Se você quiser fazer algo na sua vida sem convidar a Deus para estar presente, olha, vai ser um fracasso. Você se lembra do primeiro milagre que Jesus realizou? Foi num casamento em Caná da Galileia. E por que ele realizou aquele milagre na vida daquele casal que estava ali concretizando a realização de um grande sonho? E por que aquele casal teve ali uma experiência linda? Porque eles convidaram a Jesus para estar presente. Se não houvesse convidado Jesus, ali seria uma história triste a ser contada. O vinho representa alegria, a alegria tinha se acabado. E aí? Mas graças a Deus que eles colocaram Jesus na festa, colocaram Jesus presente naquele casamento. E quando faltou o vinho, representando a alegria, Jesus estava presente para transformar a água em vinho, transformar qualquer situação. Quando você coloca Jesus à frente de tudo que você vai fazer na sua vida, ele vai simplesmente desembaraçando os seus caminhos. Então, o caminho do homem, existem muitas ciladas que nós
enfrentamos pelo caminho, muitos inimigos pelo caminho, né? Antigamente o inimigo, ele era físico, lutava cara a cara, hoje o nosso inimigo é contra, ali, as nossas lutas são contra os principados e potestades, que armam ciladas no caminho. Mas quando nós colocamos Deus à frente, ó, a palavra à frente, convidamos Jesus a estar presente, e todos os dias da nossa vida, em qualquer situação da nossa vida, então ele realmente vai à nossa frente, desembaraçando todos os nossos caminhos. É assim que nós temos que crer, nas mínimas coisas, até as coisas maiores. Por exemplo, vou contar algo que aconteceu comigo esses dias. Realizando campanhas, estava em São Paulo e o voo era muito apertado, o horário do culto, do último culto da noite, né, que eu fiz o culto o dia todo, e o último culto, o horário era muito apertado, em cima da hora do embarque. Nós fizemos a reunião com prudência, saindo o horário para que desse tempo de chegar ao aeroporto, check-in tudo pronto, realizado. No entanto, pegamos um trânsito muito lento. E aí eu olhei para o relógio, era 8h40 o embarque da noite, né? Às 20h40. Quando eu olhei o relógio, já era 20h36 e eu estava presa no trânsito ainda. E eu lembro os irmãos ali, um casal de irmãos me levando, e eu falei assim, Jesus, né? Falei, olha, eu coloco o Senhor à frente porque o Senhor perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Estava até pesquisando uma outra passagem, mas não tinha, era a última do dia. Teria até que dormir no aeroporto para depois pegar fora o gasto que teria com outra passagem, né? O trânsito ali ficou sério. E eu falei, coloquei Jesus à frente. Eu falei assim, Jesus, ó, o Senhor perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Vai à minha frente, Senhor. Sai correndo. Imagina que eu estava de salto, saí de salto correndo com a mochila nas costas. Era o último portão do aeroporto. Imagina só, para complicar a coisa. Cheguei correndo no último portão. Quando cheguei para entrar, não tinha mais nem os colaboradores da empresa ali, né, de transporte aéreo, não estavam ali para recepcionar. O voo já tinha sido fechado, estava como encerrado. E aí eu virei para a companhia que estava do lado, eu falei assim, olha, eu vou para o Rio de Janeiro. Ó, senhora, já fechou. Eu falei, mas eu tenho que ir para o Rio, moço. Ele olhou para mim e falou, mas já encerrou, não tinha ninguém mais ali, já encerrou. Nem, como eu disse para você, nem os funcionários ali da empresa aérea estavam mais ali. Aí ele falou, só um minuto. Passou um rádio. De repente eu ouço a pessoa falando assim, nós vamos aí buscar ela. O funcionário voltou de dentro do avião, abriu a porta e aceitou que eu entrasse e eu consegui embarcar. Uma situação que é raríssimo acontecer. Quem viaja muito de avião sabe que isso é coisa séria. A pessoa perde o voo, tem que comprar outro e acabou. Mas Jesus, eu coloquei Jesus à frente e ele perfeitamente desembaraçou os meus caminhos. Pastor Israel, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, pastor, ela é eficaz. O problema é que muitas pessoas têm esquecido da eficácia da palavra, tanto para situações muito sérias e complicadas, como situações cotidianas, como eu falei, dessa situação que eu cheguei no aeroporto, a porta fechada. As pessoas não têm lembrado da eficácia da palavra, pastor, e aí a pessoa perece. E é importante a gente notar, pastora, que Deus, Ele quer participar da nossa vida nos mínimos detalhes. Aquilo que é importante para essa pessoa é importante para Deus. Agora, Deus, Ele quer que nós vivamos no temor dEle. A pessoa que vive no temor dEle leva a sério as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que têm sofrido pelo mal, o mal tem sapateado na vida da pessoa porque ela diz crer em Deus, ela diz conhecer a Deus, mas ela brinca com as coisas de Deus. Ela deixa as coisas de Deus naquele grupo de coisas que podem ser deixadas para depois, que podem ser deixadas para lá, que podem ser adiadas. Deus quer um temor para que aqueles que creem nele levem a sério as coisas dele, porque ele também é fiel. Em contrapartida, ele quer, nos mínimos detalhes, lhe atender. Por isso que a Bíblia dá exemplo, pastora, dos leões. Até os leões sofrem, os filhos dos leões sofrem fome, porque os leões, dos felinos, ele é o único grupo de felinos que tem um comportamento social. A leoa cuida bem dos filhotes, o leão, ele providencia o alimento. Parece até uma espécie de felino bem família. E Deus está falando até os filhos dos leões, e o leão sendo um animal poderoso, robusto, um animal temido, acaba sofrendo fome de uma espécie bem social. Mas Deus está falando, os que me buscam não vão passar fome, não vão ter falta de nada, porque Deus leva a sério isso, Deus leva a sério a sua vida.
Deus leva a sério os mínimos detalhes, pastor Yara. Exatamente, é um temor cotidiano, né, pastor, que nós temos que ter. É todos os dias, não adianta você temer a Deus 1, 2 dias da sua vida ou simplesmente 5 anos da sua vida e perder o temor. Eu sempre digo o seguinte, olha, que tudo na vida, a gente vai plantar tudo aquilo que a gente colher. Então, se a gente hoje tiver temor, o temor tem que ser plantado todos os dias. Porque se todos os dias você plantar o temor ao Senhor, eu volto a repetir, o que é temor, pastor? O respeito às coisas de Deus, e quem respeita é aquele que pratica. Lembra semana passada que nós demos até o exemplo do jovem que respeita o pai fala, você vai sair 10 horas em casa. Por respeitar o pai, ele vai dar ouvidos à direção que o pai deu, 10 horas ele vai estar em casa. O que não respeita o pai, filho, 10 horas quero você. O filho chega meia-noite, 1 da manhã, não respeita, não ouviu, não colocou em prática a direção que Deus ele deu para ele. Então, quando nós tememos, colocando em prática a direção de Deus na nossa vida todos os dias, nós não iremos padecer fome. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas aí padecendo todos os dias, sendo conhecedoras da palavra, mas não basta ser um conhecedor, nós temos que ser conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Eu sempre prego nos cultos que eu vou e eu digo, né, a bênção ela não está em você simplesmente, eu sou evangélico, agora a bênção vai chegar e a salvação vai chegar porque eu sou evangélico. Não, ser evangélico, a palavra evangélica não quer dizer nada se você não tiver a prática da palavra, né? Você se tornar um cristão, passar pelas águas é um começo de andar com Deus, é uma ação que você está tendo, mas essa ação tem que ser contínua. Você teve a ação de passar nas águas, de ir para a igreja, agora tenha uma ação também de colocar os ensinamentos da palavra em prática todo dia, porque a nossa vitória está na prática da palavra de Deus, está no exercício da nossa fé diária, é aí que está a nossa vitória. Então, guarde isso no seu coração. Então, ele diz que os filhos dos leões necessitam, sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Então, aqui está a diferença. Se você buscar a Deus, empregar esforço por achar. Se você empregar esforço por encontrar a Deus, as coisas de Deus, né? Às vezes a sua carne não quer orar, ela quer dormir, mas você emprega esforço, vou tirar um tempo para buscar a Deus, né? Domingos, trabalha a semana toda. Domingo, ficar um pouquinho mais na cama. Não, mas é o dia de eu ir buscar o Senhor, então eu vou pregar esforço para encontrar as coisas de Deus. Tudo na vida é esforço. O reino dos céus é tomado por esforços. Então você tem que fazer o quê? Empregar esforço para encontrar. Quando você busca a Deus, você não vai ter falta de nada. Quando você não se isola, não se isole. Os leões se isolam, né? Não tem nenhum outro grupo com eles, é só eles ali. Então não se isole, busque a presença de Deus. Sem Ele você não vai chegar a parte alguma, mas com Deus na sua vida você vai fazer grandes proezas. Com Ele à frente, Ele vai realmente aplainando os seus caminhos. Ele vai à frente desembaraçando todos os seus caminhos. Ele diz mais aqui assim, versículo 11, ele nos chama e ele convida dizendo, vinde meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então ele está nos chamando, dizendo para que a gente possa vir. Meninos é aqueles que estão iniciando agora na fé, aprendendo agora as coisas de Deus. Ele quer ensinar, né? Ele está querendo nos ensinar. Podemos colocar os meninos também, que são aquelas pessoas que estão sempre com o coração aberto para receber ensinamentos. Por mais que ela já tenha um tempo considerável ali de igreja, 40, 30 anos, 20, 10 anos de igreja, mas ainda somos meninos. Por que meninos? Porque estamos sempre ali com o coração aberto, querendo aprender mais de Deus. Por isso que a Bíblia fala que das crianças ali são o reino dos céus e nós temos que ser como ela para herdar o reino dos céus. Meninos na malícia, que está sempre disposto a ouvir, sempre disposto a receber ensinamentos. Paulo já declarou, né? Não julgo que haja alcançado, mas prossigo para o alvo. Então Paulo, que foi aí um grande homem de Deus, conhecedor da palavra, como talvez poucos tenham conhecimento, e Paulo não julgava que ele tinha alcançado todo o conhecimento, não. Ele falou, mas prossigo para o alvo. A cada dia eu vou aprendendo mais ali de Deus, né? A cada dia nós vamos tendo conhecimento, como meninos, com o coração bem despojado, aberto, para poder receber novos ensinamentos. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei, o respeito ao Senhor, o temor ao Senhor. Ele está dizendo, eu vou ensinar vocês, né? Eu não sei por onde ir, então Deus vai ensinar, Ele vai lhe dar a direção. E aí você pega aquela direção, aquela orientação que você tem respeito por ela, coloque em prática, Ele vai te ensinar. Ele está disposto a ensinar. A Bíblia nos fala
uma certa vez que Deus declarou, até lá no livro de Jeremias, e ele disse assim, puxa vida, né? Como ele queria que Israel ouvisse ele declara. Mas ele falou, ainda que eu madrugasse ensinando-os, olha que Deus quer nos ensinar. E ainda que ele madrugava ensinando, a Bíblia fala que Deus falou assim, eles não quiseram ouvir a minha orientação, os meus ensinamentos, e viraram para mim as costas. Triste, o povo de Deus havia virado as costas para Deus. Deus ali virava à noite, madrugando, ensinando, ou seja, não há tempo. 24 horas por dia, Deus quer nos ensinar, né? A todo instante, você clamou por sabedoria, Ele está presente para lhe dar a sabedoria, que é a grande instrução, né? O ensinamento. Ele está presente para lhe dar, mas muitos têm virado as costas para Ele, como foi lá com o povo de Israel. Ele falou, eu imaginava que vocês virassem a face para mim, mas vocês viraram para mim as costas. Não vire as costas para as coisas de Deus, vire a face para você ter um encontro com Deus ali, pessoal, e a situação vai mudar. Não andar com medo, andar com prudência, que com certeza a gente não vai nunca, jamais tropeçar, e com Jesus é só vitória. Vamos voltar para a palavra de Deus, no Salmo 34, nós paramos aí no versículo de número 11, né, onde ele nos chama e fala, vinde. No versículo 12 ele diz, quem é o homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem? Aí ele diz aqui, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Nós estamos fazendo, né, o salmista que fez essa pergunta e nós também fazemos essa pergunta aqui no programa. Você quer ter vida longa? Você quer ver os seus dias bem? Então ele está dizendo aqui, ó, guarda a tua língua do mal. Um conselho muito sábio. Um conselho aqui do Espírito Santo para mim e para você, algo que nós vamos desenvolver, começar a desenvolver nesse programa de hoje, se der tempo a gente termina, se não, nós vamos continuar o estudo semana que vem, porque esse estudo está muito bom, o Espírito Santo está dirigindo de uma forma maravilhosa. Ele diz no versículo 13, ó, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Duas lições maravilhosíssimas. Primeiro, o que é os lábios falarem engano, né? Enganosamente. É você falar contrário à palavra. Se a palavra de Deus, ela nos mostra algo, nós temos que permanecer fiéis à direção e à palavra que Ele está nos dando. Não fale enganosamente, não saia da palavra, né? Ah, a palavra de Deus diz, mas cuidado, esse mais está levando a você para falar enganosamente. Fique no que a palavra de Deus, ela diz. A palavra de Deus me orienta assim, então é assim. A palavra de Deus declara que pelas pisaduras de Cristo eu estou curado, então eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus. Parar com essa história, tem pessoas até que eu falo que aceitou tanta doença, que ela fala assim, ah, essa minha doença. Não, está amarrada em nome de Jesus. Essa doença não nasceu em você, não vai permanecer em você. Essa doença foi uma tentação que veio no meio do caminho, mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo nós estamos sarados, então eu não vou falar enganosamente, não vou falar contrário à palavra, eu vou ficar na orientação aqui que Deus ele está me dando. Pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. E outro ensinamento, a Bíblia manda guardar a nossa língua do mal, guardar a nossa língua de falar o mal. Isso aqui é algo muito sério. Lá em Tiago, no capítulo 3, vamos lá para Tiago agora, capítulo 3, no versículo de número 5, a Bíblia dá uma instrução sobre o tropeço na palavra. Muitas pessoas têm tropeçado e têm tropeçado nisso aqui, ó, na língua. Coisa séria, hein? Então ele diz aqui, ó, versículo de número 5 que falamos, ele diz, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha que coisa séria aqui, hein? Falando a respeito do menor membro do nosso corpo, que é a língua, mas ela tem um poder tão grande de incendiar uma floresta inteira. Isso aqui também em dois sentidos, né? A pessoa que muitas vezes usa a língua para falar mal de outras pessoas, cuidado, você pode estar destruindo vidas. Cuidado com essas histórias de fake news aí. Tem pessoas, às vezes, que ouviu falar de uma situação e ao invés de averiguar se o fato é verdadeiro,
verdadeiro, não. Ela pega aquele fato que ela ouviu falar como se fosse verdade e vai lançando para frente. Cuidado, tem coisas que parecem que são ali simples, mas são prejudiciais a outras pessoas. Quantas pessoas não foram destruídas por línguas infames, por inverdades que foram ditas? Muitas vezes famílias foram destruídas, pessoas foram destruídas, grandes profissionais tiveram prejuízos por conta de uma língua fraudulenta, de falar aí coisas que são inverdades. Então, olha o conselho da palavra. Ela diz, assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, você pega um bosque. Se você pegar, deixa eu deixar marcadinho aqui a Bíblia, que a gente vai voltar, mas se você pegar ali um grande bosque e você tacar fogo em um pedaço do bosque, se não vier água ali para apagar aquele fogo, o que vai acontecer? Em breve aquele bosque todo vai ser queimado. Nós vimos há pouco ainda o fogo na Austrália, que destruiu quase tudo, milhares de hectares foram destruídos, porque pessoas ali criminosamente tacaram um foguinho pequeno, mas aquele fogo não foi barrado, ele se alastrou e causou ali uma grande destruição, matando ali milhares de animais. Pessoas perderam a vida por causa de uma pessoa insana que foi lá e colocou um pequeno fogo de início, mas que se alastrou e tomou proporções grandiosíssimas. Então aqui o Espírito Santo ensina isso que é muito importante. Cuidado, não seja anunciador de infâmias, não seja um anunciador de fake news que está tão na moda aí, falar de fake news hoje, não seja um alastrador de más notícias, um portadores de má notícias, não. Né? A nossa língua, a Bíblia diz que, daqui a pouquinho a gente vai ver até aqui em Tiago, que na fonte, né, da nossa boca, não pode proceder bênção e maldição. Nós temos que tomar cuidado, pessoal. As pessoas que dizem que são de Deus têm que andar como ele andou. Se você olhar para a palavra, você nunca vai ver Jesus difamando uma pessoa. Vai? Não, pastora, não existe. Então, por que você vai difamar uma pessoa? Se você olhar para a palavra, você nunca vai ver Jesus espalhando mentiras, espalhando fake news. Nunca você vai ver. Cristão é parecido com Cristo, é aquele que anda exatamente como Jesus andou. Então não seja um portador de fake news. Olhe para aquilo que está escrito aqui. Aí ele diz mais assim, ó. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Cuidado. A língua vai contaminar todo o corpo. Você já se lembra que Jesus ele falou que o contamina não é o que entra, mas é o que sai? Pois é, ó, é o que sai da boca, é o que sai da língua da pessoa, é veneno, muitas vezes é veneno que vai contaminar. Então ele diz aqui assim, ó, e contamina todo o corpo e inflama o curso na natureza e é inflamada pelo inferno. Muitas pessoas têm se deixado ser usado pelo inferno. Estão se deixando ser inflamadas para levar a destruição para outras pessoas através de fofocas, através de intrigas, através de disse-me-diz, pessoas que armam contendas familiares, contendas dentro da igreja. Lembra das 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina? E muitas pessoas estão fazendo aquilo que abomina, que o Senhor Deus, ele abomina através da língua. Então tome juízo na vida, vamos despertar. Você quer ver largos dias? Eu volto a repetir aqui, ó. Quer ver largos dias? Refreie a sua língua de falar mal. Senão, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, a situação vai apertar para o seu lado, aí você diz assim, pastora, eu não estou vendo o cumprimento da promessa, não estou vendo os largos dias da minha vida, eu não estou desfrutando do bem, porque não está refreando a língua como deveria, está incendiando todo o teu corpo, está atrapalhando toda a sua história. Cuidado com aquilo que você anda propagando e falando, cuidado falar da vida dos outros, você pode estar destruindo uma família, cuidado de levar em verdades, você pode destruir um casamento, cuidado com aquilo que você ouve. Aí ele diz mais aqui assim, vamos lá, ó. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheio de peçonha mortal. Pastor Israel, isso aqui, pastor, é muito sério, né? Muitas pessoas não estão percebendo, mas elas estão cheias de peçonhas mortais na língua dela, destruindo não só a vida dos outros, mas como a própria língua dela, porque é nesse sentido de levar uma fofoca, uma
infâmia, uma inverdade destruindo vidas, mas também de falar contrário ao que a palavra diz. Está sendo mentira, está sendo usado pelo maligno e colhe consequências sérias, né, pastor? E a pessoa, pastor, ela não percebe que ela está vivendo uma estratégia maligna. O próprio mal inspirou ela de forma negativa. O próprio mal fez chegar informações erradas a essa pessoa. O próprio mal usou uma situação para oprimi-la e ela se sente no direito de falar. Ela se sente no direito de, vamos dizer, protestar naquela situação que ela está vivendo, e ela não percebe que é assim que o mal trabalha. Veja que a senhora leu aí aquela parte que fala que é inflamada pelo inferno. Ou seja, o mal trabalha quando a pessoa dá lugar, dá legalidade a ele. Ele primeiro cria uma situação e a pessoa então se deixa envolver pela situação, ela se deixa envolver pelo aquilo que está acontecendo, pelas más notícias, pelas coisas que estão cercando a vida dela, e ela então se desemboca em falar e não percebe que a inspiração daquilo que ela está falando não vem de Deus, é uma inspiração maligna, é uma inspiração das trevas. E quando ela segue, ela cai na pilha, vamos dizer dessa forma, pastora, ela cai na pilha daquilo que está sendo inflamado pelo inferno, então ela se torna uma vítima do mal, e através disso o mal consegue plantar na vida dessa pessoa uma série de problemas e até enfermidades e doenças, pastora. É verdade, pastorino. Então, essa pessoa que se deixa ser levada, ela não só destrói a vida dos outros, como destrói a vida dela também. Vai tudo junto, isso é muito sério. Então, olha só, Deus repreende aquele a quem ama, porque nesse momento pode ter muitas pessoas dizendo, pastora, né? Ficando até bravo comigo, que é aquela pessoa que às vezes gosta de fofocar, gosta de falar, mas a palavra está vindo para corrigir. Deus repreende aquele a quem ama, ele repreende aquele a quem a ele toma por filho. Então, se ele está repreendendo você, é porque ele toma você por filho e quer ver o bem. Então, ele diz assim, com ela, né, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Cuidado, feitos à semelhança de Deus. Então, não podemos amaldiçoar. Amaldiçoar é falar o mal, desejar o mal, né? E olha, quantas pessoas desejam o mal pelos outros, para os outros, viu? É muito triste de ver. Eu vi esses dias aí, com essa situação até do coronavírus, aí tá, né, espalhando aí, muitas pessoas desejando que a outra pegue o coronavírus e que morra. Meu irmão, não faça isso. Como é que você pode desejar o mal para uma pessoa, né? Não importa partido político, não importa quem seja a pessoa, se é seu amigo, se não é amigo, não se deseja mal para ninguém, sabe? Porque existe a lei do retorno, deseja a bênção de Deus para as pessoas, né? Aquele que é do bem, ele deseja bem para os outros, né? A Bíblia diz, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o teu próximo. Não fala para você amar o seu amigo, ele diz amar o seu próximo, quem está à sua volta. Você tem que amar o seu próximo como a você mesmo, porque aquele que não ama o próximo nem ama a si mesmo, a verdade é essa, né? Aí ele diz aqui assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Então ele diz, meus irmãos, não convém que isso se faça assim, não convém. Isso não pode acontecer. Da sua boca não pode sair bênção e maldição. Você não pode ser uma pessoa que abençoa, ao mesmo tempo amaldiçoa, ao mesmo tempo fala verdade, ao mesmo tempo fala mentira. Você não pode servir a dois senhores, porque a Bíblia diz que ou há de agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Não existe servir a dois senhores. Então, da nossa boca tem que proceder bênção para a vida das pessoas. E ele diz aqui assim, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não existe, não é verdade? Então não tem como proceder da nossa boca bênção e maldição. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Não tem como, né? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então a gente tem que pensar. O salmista Davi, ele fez uma declaração, vamos voltar agora lá para o Salmo de número 17, no verso 3, ele diz o seguinte, vamos lá, Salmo 17, no verso 3, ele fala algo interessante aqui, 17:3, que eu já li até com vocês um tempo atrás. O salmista falou, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Então,
Ele sabe, o salmista sabia que Deus ele visita, ele conhece até a intenção do nosso coração. Nada fica oculto e escondido aos olhos de Deus, né? Hoje, esses dias mesmo, foi hoje, ontem, estava conversando até com a minha filha, ela estava falando de uma mensagem que ela viu, que o pastor pregava e dizia assim, geralmente quando a pessoa ela vai pecar, ela olha, vou olhar aqui para o lado, tá? Ela olha para o lado assim, ó, para ver se ninguém está vendo, mas ela esquece de olhar para cima, porque Deus tudo está vendo, já percebeu isso? A pessoa sempre olha para o lado, não, ninguém está vendo, mas olha, se você olhar para cima, você vai ver que tem um Deus que conhece todas as coisas, viu? Que nada fica nu e patente, tudo é nu e patente aos olhos de Deus, que nada fica escondido, nada fica oculto aos olhos dele. Então o salmista visitou, Deus visitou o coração do salmista, visitou de noite, hein? Na hora, assim, das piores lutas da vida dele, de noite, e nada encontrou que abonasse a conduta dele. E aí o salmista diz, o que pensei, a minha boca não transgredirá. Então, o salmista, sabendo do poder da língua, ele falou, aquilo que eu pensei, em outras palavras, podemos resumir, nem tudo o que pensamos nós podemos falar. Então, pense antes de abrir a boca, pense antes de falar algo, tá bom? Porque aquilo que você fala, né, as palavras que são lançadas, é como leite derramado. Depois, para você juntar, não vai dar mais. Então, pense antes de falar, não saia falando. A Bíblia nos ensina que nós temos que ouvir, por ouvir mais e falar de menos. Até porque lá, agora vamos aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a minha referência. Cadê? Salmo 34, onde nós estamos. A Bíblia diz, agora isso aqui é em Provérbios capítulo 13, 3. Vamos lá. Provérbios 13, 3. Diz assim, ó. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Tá vendo? A boca é a língua, é o falar. Então ele diz, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Que coisa séria. Por que perturbação, pastora? Porque fala demais. Vai viver perturbado, porque falou demais, as pessoas vão cair em cima de você. Mas você falou, olha, fulano falou de você, ciclano está falando, não sei o que, beltrano está falando, está pecando não falar. Então ele diz, o que abre muito os seus lábios vai ter perturbação. E tem pessoas que estão colhendo fruto da perturbação porque falou demais, falou o que não devia, levou fofoca para frente, aí não para no trabalho porque é um fofoqueiro, desculpe a palavra, mas vamos ser sinceros e diretos, né? Não para o trabalho porque é um fofoqueiro no trabalho, causa intriga na família porque está fazendo fofoca na família, parece que não quer ver o bem. Não seja um portador de má notícias, um portador de fofocas. Use a sua boca para o bem, que a sua boca seja uma fonte de águas limpas, de águas doces, onde as pessoas têm prazer de estar do seu lado, ouvindo você falar, porque você é portador de boas notícias, até porque ninguém gosta de ficar do lado de pessoas que são portadoras de má notícias, né? Então nós paramos no versículo de número 13, para guardar a língua do mal e os lábios de falarem enganosamente, né? Contrária à palavra. Versículo 14, aparta-te do mal e faze o bem. Olha a orientação aqui, hein? Se aparte do mal, não esteja andando junto com o mal. Não ceda, não empreste a tua boca para falar o mal. Aparta-te do mal e faze o bem. Ele diz, procura a paz e segue-a. Você tem que procurar a paz. Aquele que é nascido de Deus, ele procura andar como Jesus andou aqui nessa terra. Jesus não procurava briga com ninguém. Jesus não procurava contenda com ninguém. A contenda, aliás, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, né? Deus não procura contenda com ninguém. Deus procura a paz. Então nós temos que andar como ele andou. Não seja uma pessoa contenciosa, não seja uma pessoa que causa discussões. Seja uma pessoa agradável, que aquelas pessoas gostam de estar perto de você pelas suas palavras, pela doçura, né, das suas palavras, porque você faz bem, é tão gostoso, né? Então ele diz aqui, aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue. Aí ele diz o versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Pastor Israel, isso é muito lindo. Os olhos do Senhor estão colocados sobre o justo. Por que que os olhos do Senhor, pastor, estão colocados sobre aquele que é justo? Por quê, pastor? Porque o justo, ele pratica a justiça. O justo é aquela pessoa que observa a verdade, que observa a palavra de Deus. E para o justo, pastora, praticar o bem, fazer o que é agradável a Deus, fazer o que é correto, é prazeroso. Então os olhos de Deus são atraídos pelas atitudes dessa pessoa, pela obediência dessa pessoa. Porém, quando a pessoa ela pratica o mal, quando a pessoa ela apressa os pés dela para fazer o que é errado, o que é mal,
Os olhos de Deus não podem estar sobre a vida dessa pessoa. Deus tem que virar os olhos, porque Deus não se agrada da maldade, pastor. É diferente quando a pessoa é justa, quando ela é obediente, quando ela procura fazer o bem, então o coração de Deus se alegra. Deus está pronto ali para mostrar a fidelidade dele. É verdade, pastor Israel. Então isso é muito bom a gente frisar aqui que os olhos de Deus, eles estão colocados sobre os justos, tá bom? Aquele que anda ali praticando a palavra dele. E o que não é? Bom, se ele diz que os olhos de Deus estão sobre o justo, é porque aquele que não pratica a justiça, os olhos de Deus não estão sobre a vida dessa pessoa. E ai da pessoa que os olhos não estão presentes, porque no momento oportuno, no momento que essa pessoa precisa de um livramento, de um socorro, os olhos de Deus estão ali, ó, vendo você, vendo o que está acontecendo, está sempre presente para socorrer. Então, se você é um justo de Deus, saiba que em qualquer momento da sua vida, em qualquer adversidade, os olhos de Deus estão sobre a sua vida para lhe proteger, para guardar você. E se você que não estava praticando muita justiça, a palavra veio para repreender você. Deus repreende aquele a quem ama, volte correndo, hein? Volte correndo para andar nessa fé e andar na palavra. Então ele diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Coisa linda. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos ouça, a Bíblia já diz, nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. Então é bem ao contrário. Os ouvidos do Senhor estão bem atentos ao nosso clamor e ele diz aqui, a mão de Deus, né, está estendida ao nosso clamor, olha, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Mas a Bíblia diz que o justo permanece ali eternamente, né? Ele permanece. A Bíblia fala em memória eterna. Aí diz o versículo 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Que bonito, tá vendo? O justo pode clamar, tem a garantia de Deus que Deus ouve e que Deus vai responder, livrando de todas as suas aflições. Eu vou parar por aqui, aí na semana que vem nós vamos continuar meditando aqui no que Deus vai falar ao nosso coração, do versículo 18 em diante, para ver se a gente finaliza semana que vem, senão a gente não tem pressa, não precisa finalizar a palavra. A Bíblia diz aquele que entra na presença de Deus, não se apresse a sair dela, não vamos com pressa não, vamos com calma que Deus vai instruindo.